Eu sou o Teobaldo Ville, tenho formação em segurança do trabalho, curso na legislação trabalhista, bombeiro profissional civil, tenho formação em meio ambiente, perito de insalubridade, periculosidade e também algumas especialidades aí na parte de higiene ocupacional. Quando e por que contratar a LT Soltec? O momento de contratar a LT Soltec, o primeiro momento é antes da primeira contratação. Por que antes da primeira contratação? A empresa, quando o empresário começa a empreender, ele chega um momento que é necessário fazer uma contratação. Esta contratação é necessário passar por um exame admissional. E esse exame admissional precisa seguir um programa de saúde, que é o chamado PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E este programa de saúde é feito com base nas atividades no inventário de risco da empresa. Temos duas situações. Pode ser uma DIR, uma declaração de inexistência de risco que o empregador fez, ou o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Aqui nós temos então uma hierarquia, onde que para fazer a primeira contratação, para ter o atestado de saúde ocupacional, o ASO, o exame admissional, corretamente, precisa, antes de fazer o encaminhamento para admissão, realizar a elaboração do Programa de Saúde Ocupacional, PCMSO. E para ter este PCMSO, poder elaborar este programa, é necessário que já esteja feito o levantamento do inventário de riscos, onde que a empresa, o empregador, ele precisa ter providenciado ou a DIR, de acordo com sua atividade, ou o programa de gerenciamento de riscos. Após isto, feito, então, inicialmente, programa de segurança, depois o programa de saúde, encaminhou o trabalhador para o exame admissional, fazer o ASO, o atestado de saúde ocupacional, conforme esses programas. Então, o trabalhador precisa ser orientado sobre quais os seus direitos e deveres, quais as suas funções, as atribuições, o que ele vai fazer na empresa, qual a responsabilidade dele. Na segurança do trabalho, temos a ordem de serviço sobre saúde e segurança do trabalho. Algumas pessoas tratam somente como ordem de serviço, ok? Esse documento é o que formaliza essa orientação, a instrução do empregador sobre as atividades que o trabalhador irá executar. Com relação a atividades específicas, caso tenha risco de ruído de produtos químicos, é necessário também a elaboração de um LTCAT, se houver esse agente prejudicial à saúde do trabalhador identificado no processo de trabalho. Por que, então, da importância desse procedimento? Inicialmente, toda a empresa, todo o negócio, o empreendimento é um investimento. Então, você precisa ter retorno desse investimento. Se você for ter multas, custos desnecessários, não faz sentido iniciar esse empreendimento. Então, inicie da forma correta, fazendo esses documentos que, inicialmente, você vai evitar mais de 30 mil de prejuízo, fazendo esse procedimento. Então, o primeiro porquê é relacionado a esse investimento do empreendimento. Outra situação é, falando agora com relação à empresa que já possui os empregados, ela já iniciou as suas atividades. É importante uma assessoria especializada para a análise de vulnerabilidade da empresa, para a redução de passivos, de custos desnecessários. Como a gente viu no primeiro momento, a elaboração dos documentos iniciais, nós estamos falando de forma global, ela é essencial para a segurança da empresa, conformidade legal, instrução ao trabalhador. Agora, com relação à empresa que já iniciou, algumas vezes ela pode não ter esses documentos elaborados corretamente ou não está completa a estrutura dessa documentação. E isso, muitas vezes, só vai se evidenciar quando ocorrer uma reclamatória trabalhista para a empresa ou quando houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, uma denúncia, enfim.
Para evitar esses problemas com relação à gestão da empresa, é importante esse diagnóstico, a análise de como estão esses documentos para conhecer o passivo e também a correta elaboração desses documentos, a correta análise do processo de trabalho, ela vai proporcionar uma possibilidade de planejamento de adequação e otimização do processo de trabalho. Isso é onde que vai ter mais retorno para a empresa e os seus colaboradores. Como assim? Tendo este planejamento, esse processo adequado, é onde que vai ter mais saúde ocupacional, vai ter mais saúde para os trabalhadores. Tendo mais saúde, é menor a quantidade de exames ocupacionais obrigatórios. Vai ter salubridade, não vai estar prejudicando o trabalhador à condição de trabalho. Para a empresa, isso reduz a multa do adicional de insalubridade. E para o trabalhador, a melhor condição de trabalho vai dar mais longevidade e condições de produção, de trabalho, qualidade de vida. Agora, pegando parte de fiscalização, também a correta informação desses dados ao e-social vai garantir ao trabalhador seus direitos previdenciários com relação à aposentadoria, se necessário, um registro de acidente de trabalho que venha a ocorrer. Para a empresa, é sua obrigação essa comunicação. Então, também irá evitar prejuízos financeiros relacionados a multas, esses passivos, e os riscos com indenizações. Se um trabalhador, se tem um exemplo de acidente de trabalho, ele vier a se acidentar, ele pode entrar contra a empresa solicitando uma indenização. E aí, quais as medidas que a empresa teve para evitar esse acidente? Quais as medidas que a empresa fez para que isso não ocorresse? Essa é a finalidade do programa de segurança: identificar pontos de melhoria. E, logicamente, eventualmente pode não ter sido previsto aquela situação. Mas a partir do momento que ocorreu, qual o plano de ação da organização? Como foi feita essa análise de risco? Qual o cronograma? Quais as ações tomadas para evitar futuros acidentes iguais ou similares? Então, nesses riscos é onde que a correta gestão de segurança do trabalho vai trazer esse respaldo para a organização e, infelizmente, houve uma vítima, todavia, isso vai evitar novas vítimas. Então, ele também é voltado à proteção dos trabalhadores. Nisso, nós temos uma estimativa média de proteção com gestão e segurança do trabalho de aproximadamente R$ 5.000 por funcionário ao ano. Isso em média, falando uma média global, sem considerar segmento ou atividade específica. Na dúvida, evite o risco. Como evitar o risco? A melhor forma é fazer essa análise da atividade. O procedimento da elaboração dos documentos de segurança e saúde no trabalho é essencial, porque não se trata somente de burocracia, de um registro. Eles são norteadores para como a empresa irá conduzir a sua força de trabalho de forma segura e produtiva. Aqui nós temos alguns indicadores das atividades empresariais com maior número de autuações em 2023. Por mais que não pareça, né? Normalmente se pensa, fiscalização é só vai em empresa grande, é só a empresa que tem risco, metalúrgica. A mais autuada é o comércio. Então, as lojas que têm obrigações básicas comparadas à construção, à metalúrgica, mas acabam deixando muitas vezes a desejar por conta de pensar que na minha empresa não tem risco, então não tenho necessidade de um programa de segurança. O programa de segurança ele serve para planejar, para comprovar a ausência de risco e melhorar, otimizar os processos de trabalho. Segundo ponto, temos as indústrias de transformação. Terceiro, construção. Quarto, alojamento e alimentação. E, em quinto, os transportes. Os quinais mais autuados aqui em todo o Brasil. Primeiro ali, ele engloba dentro do comércio, reparação de veículos
a parte mecânica também. Para sua segurança, contrate a LT Soltec. Oferecemos tecnologia, sustentabilidade, acessibilidade, conformidade com LGPD e também certificação na gestão especializada em segurança e saúde no trabalho. Aqui são alguns depoimentos de nossos clientes que já estão com suas empresas seguras e cada dia melhores. Para sua segurança, entre em contato com nossa equipe. LT Soltec. Soluções em segurança do trabalho. Nosso limite de tolerância é a sua segurança.